Pronto, agora sim. Beleza. Então, a gente vai falar sobre positivismo e naturalismo, né? Eu preparei aqui a história de Antígona, né? Contar aqui rapidamente. Inclusive, eu tive que dublar um vídeo, né? E é da Open University. Estava em inglês, tudo, acho que ficou bem legalzinho. Aí eu vou contar rapidamente aqui. E depois eu passo o vídeo e a gente entra na discussão do positivismo e do naturalismo jurídicos, né? Então, a obra de Antígona faz parte de uma trilogia, né? A trilogia tebana, e é escrita por Sófocles, o grego Sófocles. Então, a nossa história passa na cidade de Tebas, sendo Antígona a protagonista dessa história. E para que a gente entenda, aí a gente teria que marcar os personagens da história, que são Antígona e os seus irmãos, todos filhos de Édipo, né, os irmãos de Antígona, Ismênia, Polinice e Etéocles. Todos filhos de Édipo, fruto de um casamento incestuoso. Jocasta, que era casada com Édipo, não sabia, mas era mãe. Então ela se tornou duas mulheres numa só. Ela era mãe e esposa. Então, nas peças anteriores dessa trilogia, né, porque Antígona é a última, Jocasta, quando descobre que Édipo era seu filho, ela se mata, ela se enforca. E Édipo também, com um peso na consciência, ele fura os olhos, se torna um homem cego. E Antígona é a única que não abandona Édipo. Édipo acaba sendo expulso de Tebas, e Antígona é a única filha que acompanha ele desde a sua expulsão, seu exílio, até sua morte. Depois que ocorre tudo isso, aí a gente entra de fato na última parte da trilogia tebana, com Antígona. Quando Édipo vai para o exílio, ocorre um conflito para saber quem iria assumir o trono. E aí entram em conflito os filhos, Etéocles e Polinice. Mas, por fim, eles entraram em um acordo de que cada um governaria por um ano. Etéocles foi definido para governar o primeiro ano, mas no fim do mandato ele decidiu que não iria ceder o trono ao seu irmão Polinice. Polinice se juntou a uma cidade rival, uma cidade vizinha, reuniu um exército e um belo dia invadiu Tebas para destronar o seu irmão Etéocles. Então aí a gente já vê que o que causa a tirania no Estado. Porque toda a tragédia poderia ter sido evitada se fosse cumprido o combinado de transferir o trono depois do período de um ano, de revezar o poder. E aí, nesse conflito pelo trono, os dois, Polinice e Etéocles, se matam. Um mata o outro. Então, quem sobe ao trono é o tio, o Creonte. E de pronto, o Creonte estabelece que Polinice, por ter traído Tebas, por ter se reunido com outro reino e ter invadido Tebas, ele estava condenado a ficar jogado ao relento, sem direito a um funeral, sem direito às honrarias. E era muito importante na cultura tebana que houvesse todos os rituais, para que houvesse a passagem. E se não houvesse um enterro digno, a alma dessa pessoa iria passar vagando.
E Creonte também determinou que quem não cumprisse as suas ordens seria punido com a morte. Então Antígona, que era bastante leal, sempre foi muito leal, como era leal ao seu pai Édipo, decide que o seu irmão precisa ser enterrado. Justamente por conta dessa crença antiga, né, de que era importante se fazer os rituais para que a alma dele não ficasse vagando. Então Antígona decide correr esse risco de ter que pagar com a própria vida, mas enterrar o seu irmão. E Creonte, irredutível, não volta atrás da decisão. Ele diz que Polinice iria ficar ao relento, não iria receber um funeral. Então Hemon, filho de Creonte, também noivo de Antígona, clama para o pai dele, para Creonte, depois que Antígona tentou fazer o sepultamento, que o pai prezasse pelo bom senso e pela vida de Antígona. Então Hemon clama para que o pai tivesse bom senso e prezasse a vida, porque Antígona só queria dar um enterro justo ao irmão dela. E o pai, irredutível Creonte, irredutível, então decide que Antígona deveria ser punida com a morte. Então Creonte decide o seguinte: trancar Antígona, emparedar Antígona em uma tumba, e ali ela ficaria até a morte. Mas quando Creonte recebe um profeta, o profeta diz o seguinte: que não há bons presságios sobre Tebas se Antígona permanecesse presa. Então Creonte revê sua decisão e vai libertar Antígona. Entretanto, quando ele chega à tumba para libertar Antígona, ela cometeu suicídio. E aí, em razão disso, Hemon, que era noivo de Antígona, se mata. E a esposa de Creonte, mãe de Hemon, também se mata porque não aguenta a perda do seu filho. Então, ao fim das contas, Creonte, irredutível, acaba sozinho. E aí eu dublei um vídeo, né? Ilustrativo, achei bem bacana, uma animação e tal. Eu passo para vocês aí para a gente complementar, retomar, e aí em seguida a gente consegue entrar nos aspectos do direito mesmo, direito natural. Mas já dá para perceber que, no caso Antígona, independente das leis impostas pelo rei, ela achava justo que o seu irmão tivesse um enterro, como qualquer um. Deveria ter um enterro digno. E Creonte não. Creonte achava que deveriam ser seguidas as leis, deveriam ser seguidas as vontades do rei soberano, e que a vontade do soberano decorria diretamente da vontade dos deuses. Então a gente pode ver, aí a Antígona tem uma posição naturalista, que ela diz, independente da vontade de um soberano, independente da vontade de um rei, existem direitos naturais, direitos do ser humano, da natureza, decorrentes da natureza. E Creonte não. E Creonte defende que é a pura vontade e independe de família, de amigos. Se houver uma lei à vontade do rei, ela deve ser cumprida. Então eu vou passar aqui, só um minutinho. Ver se dá certo. Tá aparecendo aí a tela?
Tá sim. Beleza, vamos ver se o som aqui tá bom. Deixa eu ver. Antigo. A nossa história. Dá para escutar o som? Quando eu dou play aqui. Eu tô ouvindo. Antigo. A nossa história se passa em Tebas, uma cidade mergulhada no caos. Os nossos personagens principais são Antígona, filha do trágico rei Édipo, que se casou com a sua mãe e matou seu pai. O tio de Antígona, Creonte, um orgulhoso tebano. Creonte se torna rei porque os seus sobrinhos Polinices e Eteocles matam-se um ao outro, batalhando pela coroa. Creonte anseia por ordem. Creonte permite de Eteocles, mas define Polinices como um traidor, devendo ser esquecido, não enterrado e jogado ao relento. Antígona fica indignada por falhar em enterrar seu irmão, invoca os deuses e nunca encontrará a paz eterna. Antígona então procura a sua irmã Ismênia para enterrar o seu irmão. Entretanto, sua irmã Ismênia prefere não desobedecer o rei. Antígona tenta sozinha e é presa. Antígona então confessa a Creonte com desdém. Antígona diz então a Creonte que as leis do ser humano não se sobrepõem perante as leis divinas. Creonte quer parecer forte, porque o Estado está acima da família, e afirma que uma mulher não irá derrotá-lo. Então Creonte condena sua sobrinha Antígona à morte. Hemon, o filho de Creonte, noivo de Antígona, clama para o seu pai piedade. Creonte recusa. Creonte então ordena que Antígona seja emparedada até a sua morte. Entretanto, chega a Tebas Tiresias, o profeta, que diz a Creonte que não são bons os presságios. Pede para que Antígona seja libertada, para que não haja maiores problemas. Creonte revê a sua decisão, decide soltar Antígona, porém é tarde. Antígona já havia se enforcado. Quando Hemon descobre também que se mata a esposa de Creonte, Eurídice, também indignada com a morte do filho, comete suicídio. Puxa então revê seus erros. Mas o preço pago é terrível e irreversível. Ele ficou sozinho. Deu para escutar tudo certinho aí? Tudo certo? Beleza, vamos seguir então. Esse foi um resumo, né, da peça de Antígona, mas a gente percebe que chega um certo momento que Creonte se torna um tirano. Embora ele quisesse que as leis fossem cumpridas, essas leis decorriam da vontade dele. Ele era o rei. E Antígona, em contraponto a isso, defende o direito natural e diz que todos têm o direito ao enterro, a um sepultamento. Deixa eu ver uns diálogos aqui da peça. Peraí. Aí, através de alguns diálogos dessa tragédia, a peça, né, a gente pode observar, por exemplo, aqui a visão de Creonte, a visão positivista. Eu vou ler para vocês. Creonte diz: se alguém, sendo o supremo guia do Estado, não se inclina pelas decisões melhores, e ao contrário, por algum receio mantém cerrados seus lábios, considero-o e sempre considerarei o mais ignóbil das criaturas. E se qualquer um tiver mais consideração por um de seus amigos que pela pátria, esse homem eu desprezarei. Pois eu, e seja testemunha o grande Zeus onividente, não me calaria, vendo, em vez de segurança, a ruína dominar o povo. E nunca trataria os inimigos de minha terra como se fossem amigos. Aí é interessante a gente destacar, ele mostra que separa o Estado da família.
E aí ele se refere nesse final ao seu sobrinho Apolinices, que se juntou a uma cidade inimiga para invadir Tebas. Então, a partir do momento que ele se juntou com o inimigo, ele se tornou inimigo também. E aí Creonte defende esse ponto de vista, que se há uma lei definida, se há pena de morte, ou, no caso, o não sepultamento do inimigo, independe de quem seja esse inimigo. No caso, era o sobrinho. Mas independe, o Estado está acima da família. E aí a gente consegue observar que o Creonte, como um governante, tem como preocupação maior manter a cidade em paz e livre de problemas. Seu discurso indica que toda decisão tomada é pensada exclusivamente no bem de Tebas. Creonte é o positivista. E aí, outros diálogos. Creonte diz o seguinte também: se alguém transgride as leis e as violenta, ou julgar ser capaz de impingir aos detentores do poder, não ouvirá em tempo algum meus elogios. Muito pelo contrário. Aquele que entre os homens todos for escolhido por seu povo, deve ser obedecido em tudo, nas pequenas coisas, nas coisas justas e nas que lhe são opostas. A submissão, porém, é a salvação da maioria bem mandada. Devemos apoiar, portanto, a boa ordem, não permitindo que nos vençam a mulher. Nesse diálogo, ele se mostra até um pouco o tirano que ele estava se tornando, porque ele se sente aí, por Antígona, desafiado. Né? Por exemplo, no final que ele fala, não é permitido que nos vença uma mulher. Ele se sente desafiado. E aí, essas palavras, esse diálogo deixa bem clara a visão de mundo de Creonte. Né? Para Creonte não existe um espaço para desobediência, questionamento, ou desrespeito de leis e hierarquia. Né? O Creonte é um absolutista, um rei. Então, ele acredita que devem ser seguidas as vontades, as leis, a hierarquia do rei. Então, a gente destaca aqui também um diálogo de Antígona, bem curtinho, para a gente colocar esse contraponto. Enquanto Creonte defende a lei, a divina, do poder do rei, Antígona diz o seguinte, em um diálogo com a sua irmã Ismênia, quando ela vai pedir ajuda para a irmã, para que elas conseguissem enterrar o irmão Polinice. Antígona: nenhum dos dois é mais forte do que o respeito a um costume sagrado. Polinice era tão meu irmão quanto teu. Embora recuses a tua ajuda, ninguém poderá me acusar de não cumprir um piedoso dever. Então, ela trata isso como um costume sagrado. É justamente o que o justnaturalismo prega, né? São os costumes, o sagrado, é um direito natural, é inerente à sociedade. Na verdade, o direito natural advém da natureza. Então, independente de ser escrito ou imposto, por ser humano, você tem aquele direito. E, no caso, seria o direito ao sepultamento para não ficar vagando, para que ele não ficasse vagando. E aí, a partir desse momento, ele já viu parte da história, né? E ficou bem claro que Antígona estava bem tranquila em contrariar a lei de Creonte, que era a lei escrita para ela, não poderia se sobrepor perante a lei divina, as crenças. E aí, a partir disso, a gente consegue definir esse direito natural que ela defendia de sepultar o irmão, e o Creonte defendendo a vontade escrita e escrita nas leis, as leis positivadas, e a vontade do Estado, acima de tudo, independente da família. Então, e nesse sentido, o que seria o justnaturalismo
e o justpositivismo, justnaturalismo de Antígona e justpositivismo de Creonte. Inicialmente, a gente pode buscar no significado da palavra, na etimologia. O justnaturalismo é uma junção do jus, que advém de ius, do latim, e significa direito. E naturalismo também, advindo do latim natura, naturae, significa natureza. Justnaturalismo, direito da natureza. Então fica claro que o justnaturalismo trata sobre os direitos da natureza, direitos naturais. Aí, para alguns especialistas, quando criou-se esse termo de justnaturalismo, direito natural, ocorreu o fenômeno que separou. O ser humano se perguntou o que é justo e o que não é justo. Será que a vontade de um rei, a vontade absoluta, uma lei imposta, é justa, é injusta? Ou será que uma lei natural, advinda da natureza, seria justa? A partir daí teve a separação do que é justo e o que é injusto. Então, para o justnaturalismo, as leis existem, mesmo antes da criação das leis humanas. E as leis naturais são universais para todos. Enquanto o justpositivismo afirma que para que haja a lei, essa lei deve ser positivada, ou seja, se a gente for definir de maneira bem simples, essa lei deve ser escrita ou imposta por um governante, no caso. E aí fica até uma sugestão, né, talvez vocês trataram sobre esse tema, né, que seria a teoria pura do direito de Kelsen, né, que é o ápice do positivismo jurídico. Né. E aí, a pergunta que a gente, de repente, se faria aqui, qual é o melhor padrão? A justiça, ser justo, ela deriva da natureza, né, dos padrões naturais, ou deriva da lei, escrita pelo ser humano, criada pelo ser humano. Enquanto o direito natural, ele é universal, ele é eterno, imutável, sendo aí o direito natural também inerente ao ser humano, ele é próprio da natureza humana, ou seja, basta você ser um ser humano que alguns direitos são seus, é inerente à sociedade. Enquanto o direito positivado, ele é criado pelo homem. Ele é escrito, é instituído pelo costume. São as normas escritas. E aí essa discussão se iniciou lá na antiguidade e se estendeu até a modernidade. E aí, para a gente entender e até estender um pouco mais o assunto, vou utilizar alguns pensadores aqui, contratualistas, né? Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau, que têm visões diferentes, né, de contrato social, de contratualismo. E o que seria o contratualismo, né? Seria uma forma de explicar como as pessoas, como a sociedade se organiza como Estado. Então, Hobbes, né, escreveu o Leviatã. E o que seria o Leviatã? O Leviatã é um monstro. Esse monstro representa o Estado. Então, para Hobbes, o ser humano é movido pela vontade. O ser humano vai fazer o que dá na telha. É basicamente isso. Então, para Hobbes, um estado natural, e aí o estado natural entende-se como um estado sem norma positivada e sem o estado que controle, o ser humano estaria numa guerra constante. E aí Hobbes tem uma frase
Vocês já devem ter escutado. O homem é o lobo do homem, né? Ou seja, o próprio homem é o seu predador. E aí, em um estado natural, sem a presença de um Estado para controlar, o ser humano está em constante guerra. Então, basicamente, Hobbes defende o seguinte: um Estado forte. Forte, absoluto e temido. E aí, todos os integrantes da sociedade abdicam dos seus direitos, da sua liberdade, princípio da sua liberdade, entregam esse direito ao Estado, que é absoluto, forte, para que esse Estado, esse monstro, o Leviatã, ele assegure uma paz social. O Estado assegura essa paz. E aí Hobbes define, né, principalmente, essa paz social, né, do Estado assegurar a vida, principalmente a vida, e a segurança dos indivíduos. E aí o segundo pensador que ajuda a gente a entender isso é o John Locke. Eu vou entrar depois no contratualismo mesmo. Mas por enquanto a gente faz esse paralelo rápido. John Locke. John Locke estabelece o conceito da propriedade. É importante a gente lembrar que John Locke está num contexto de governos absolutistas e ele fazia parte da burguesia e precisava lançar uma teoria liberalista para se desprender do absolutismo que fazia o que o rei definia, era a vontade do rei, ponto final. Então, para se libertar disso, Locke definiu o conceito de propriedade, sendo propriedade aí tudo aquilo que pertence à pessoa. Só que Locke alarga mais ainda esse conceito de propriedade, além do que a gente conhece hoje. Para Locke, propriedade, você também é proprietário da sua vida e da sua liberdade, ou seja, o Estado não intervém na sua vida e na sua liberdade. Na verdade, ele tem que assegurar sua vida e sua liberdade. E aí você vê, ele era da burguesia e tal, tem um pensamento importante, mas é um pouco elitista, porque nem todo mundo vai ter assegurado esse direito à vida e à liberdade. Né? Mas, em suma, Locke prega esse direito à liberdade. E Rousseau, pensador Rousseau, ele tem uma concepção política baseada na vontade geral, né? Na vontade do povo. Rousseau defende a soberania popular, o povo manda. Então, o direito aqui que Rousseau defende seria o direito à igualdade. E aí a gente entra um pouquinho mais a fundo, porque eles são contratualistas, né? Como eu disse, eles explicam a sociedade e como ela se organiza quanto Estado. E aí, os três trabalham na teoria do contrato social, né? Resumidamente, só para a gente entender essa questão de positivismo, naturalismo, né? Jurídicos. Então, novamente, Hobbes. Para Hobbes, o homem é naturalmente mau. O homem é mau. Hobbes é o do Leviatã. Então, por isso, Hobbes defende um Estado forte. Porque se o Estado, se ocorrer um estado de natureza livre, o ser humano vai entrar em guerra eterna. Então, para Hobbes, o Estado tem que ser forte para poder assegurar a paz. O Leviatã é o monstro. O Estado é um monstro que até impõe o respeito pelo medo. As pessoas vão abdicar das suas vontades, entregar para o Estado, e o Estado vai definir as normas. O Estado vai definir as normas para alcançar uma paz social. Beleza.
Locke. Quanto para Hobbes, o homem é naturalmente mau. Para Locke, John Locke, o ser humano é neutro. Ele não é nem bom e nem mal. Mas ele pode, em certos momentos, ser movido por paixões ou interesses. Então, para Locke, o ser humano não é mau. Mas um estado de natureza, um estado livre de normas escritas, não é tão seguro. E aí Locke, naquele sentido que eu falei, que ele define propriedade, liberdade, ele diz o seguinte, que o ser humano ele tem direitos inalienáveis. E aí esses direitos seriam o direito à vida, à liberdade e à propriedade. E aí se entende inalienável como direitos inerentes que não podem ser retirados. Independente que tenha uma lei, tenha vontade de um governo de tirar a vida, por exemplo, de tirar a propriedade e a liberdade, de certa forma, Locke fala, não, esses são direitos fundamentais, são direitos naturais mesmo. É inalienável, isso a gente não pode mexer. O Estado não pode mexer. Pelo contrário, o Estado tem que assegurar. E isso não depende da vontade de um governante. Então, basicamente, para Locke, o Estado ele tem que garantir esses direitos universais de vida, propriedade, né? E aí, Rousseau, que é nosso último contraponto, só retomando, enquanto Hobbes diz que o ser humano é mau, naturalmente mau, que o homem é o lobo do homem, o homem é o próprio predador dele mesmo. Enquanto Locke diz, existem alguns direitos inalienáveis e o ser humano é neutro. Rousseau diz o seguinte, Rousseau diz que todo homem, todo ser humano nasce bom. Entretanto, a sociedade corrompe. Então, para Rousseau, na verdade, o Estado corrompe. A sociedade corrompe. Então, para Rousseau, natural, um estado natural, sem imposições, seria o estado ideal. Porque o ser humano é naturalmente bom. Mas a estrutura do Estado corrompe. Então, se não tivesse Estado, não tivesse leis impostas, para Rousseau, estaria tudo bem. Seria o Estado ideal. Então, para a gente ir encerrando, já porque tem pouco tempo, isso aí dá para falar. Isso é uma discussão várias horas. É bem interessante. Né? Para a gente resumir, voltar lá, basicamente o positivismo é a lei criada, né? A lei escrita. É a vontade do ser humano. Aí um detalhe também de Rousseau. Né? Rousseau, eu falei que Rousseau ele defende a coletividade, né? O poder coletivo. Ele não diz que não defende as leis positivas, mas elas têm que vir da vontade geral do povo. De novo, enquanto Hobbes defendia o poder absoluto, então a vontade é só do governante. Locke, um misto. Vontade, o governo tem que só assegurar alguns direitos. Para Rousseau, a vontade ela tem que ser geral, é democrático, mais ou menos isso. Então, o positivismo nada mais é que a lei criada, imposta pelo homem, né? Enquanto o justnaturalismo, ele decorre, como diz o nome, da natureza. É inerente ao ser humano. Ou seja, se você é ser humano, você tem alguns direitos básicos. E não tem lei que faça mudar isso. Não tem lei criada pelo homem que faça mudar isso. E aí, para a gente adequar isso até a nossa realidade aqui,
A gente pode fazer um paralelo, né, com os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais estão em nível constitucional. Aqui no Brasil, na Constituição, por exemplo, os direitos fundamentais, direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança e propriedade, né? Se você observar direito à vida, à liberdade, não tem uma semelhança? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. César. Bem-vindo, César. Mas terminando, hein? Então, esses direitos fundamentais, né, todos positivados, todos escritos na Constituição. Vida, liberdade, igualdade, né, é familiar com os direitos naturais, né? Direito à vida, à liberdade. Então, de certa forma, esses direitos são direitos universais positivados, né? Direitos naturais positivados. Então, a gente consegue enxergar esse paralelo, né? E não dá para entrar porque tem pouco tempo, mas aí tem direitos humanos, né? Que aí no âmbito de tratados e tal. Humanos fundamentais, desculpa, ao contrário, né? Direitos naturais, direitos humanos e direitos fundamentais, né? De baixo para cima. E aí, só um exemplo, né? Uma história. Talvez vocês já tenham escutado também, mas ocorreu, né, depois do período nazista. Né? Depois que ocorreu o período nazista, os nazistas foram julgados no Tribunal Internacional. Deixa eu ver quem. Tribunal Internacional de Haia. E aí, o que foi alegado lá na defesa? Alegaram o seguinte: os nazistas, eles eram positivistas. Ou seja, a atrocidade que eles fizeram não tem que ser punida. É isso que eles falaram. A defesa deles. Não tem que ser punida. Por quê? Porque a lei escrita permitia. Essa foi a defesa. A lei escrita permitia aquelas atrocidades do nazismo. Só que o tribunal, né, obviamente, permitiu. Deixa eu ver aqui. Obviamente não permitiu que fosse aceita, né, essa tese, né? E foi meio que usado isso. Não, pô, direito à vida, né? Não dá para você falar que todo mundo vai matar milhões e depois falar que minha lei permitia, tá tudo bem, então a gente não é culpado. Né? Mas aí entrou no âmbito internacional. Âmbito internacional aí tem os tratados, direitos humanos, tudo. Então não tem porquê. Né? Então, em conclusão, assim, é importante a gente ver que ambos os direitos, o direito natural, né, que independente da vontade do ser humano, eles existem, e o direito positivo, que é o direito criado pelo ser humano, ambos se complementam, né? Ambos são importantes, ambos têm a sua importância, né? E até nesses casos mesmo, igual os direitos fundamentais, às vezes tem a necessidade de você tornar um direito natural um direito positivado para assegurar esse direito. Então, na verdade, teve toda essa discussão que se estendeu desde a antiguidade até a modernidade, com esses três são da modernidade, né? Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau. Mas ao fim a gente fica no meio termo. Os dois têm sua importância, precisa observar também. Não digo lei divina, mas os padrões da moral, né? Por exemplo. Eu não vou tirar a vida, né? Eu não vou criar uma lei, embora tenha algumas exceções, não aqui no Brasil. Mas acho que é importante observar isso, né? Que aí até o senso de justiça, né? Será que é justo? Mas importante também escrever, né? Porque como que a gente vai, não necessariamente escrito, mas definir uma lei para o Estado, para definir o funcionamento do Estado, né? Então é isso. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, quiserem fazer observação, a gente tem 15 minutos. E aqui encerrou. Se alguém tiver alguma dúvida.
Uma observação? Bora lá. Boa noite, André. Boa noite. Legal, né? O interessante do que você falou é que como o justnaturalismo, ele, um esquema de hierarquia, logicamente, como se ele fosse a hierarquia máxima que não tem como ser ultrapassada, né? Na Antígona, né, tem até uma passagem que o Estado fala, não, mas a gente está acima da família, né? O Estado sobrepõe, os interesses do Estado se sobrepõem aos interesses da família, e fala, não, mas os interesses divinos se sobrepõem aos interesses dos homens. E aí, tudo bem que é uma história antiga, né? Geralmente os paralelos de história que envolvem direito se referem à Grécia Antiga, né? À Idade Antiga, de certa forma. Mas esse caso é até bacana, porque você pega o justnaturalismo dentro de um raciocínio quase meio que assim, de hierarquia, que é um raciocínio oriundo para você se interpretar o justpositivismo. Que ele está acima de. Ele está no plano hierárquico de normas positivadas, é aquela norma natural que está acima de qualquer coisa. Né? Esse que é o lance da parada. Que dentro de um raciocínio positivismo, o justnaturalismo entraria aí, mais ou menos aí. Tá acima de qualquer lei que o homem possa fazer, a lei natural, né? É até meio óbvio, né, pensar agora falando, né, mas é um raciocínio que está um pouco implícito, né, e não é tão fácil assim a gente ver, né, de certa forma. E também tem a figura do tribunal de exceção, que você falou, logicamente. É uma figura, tem um filme excelentíssimo, não me lembro o nome agora, que ele fala desse tribunal de Haia, né, que é o pós-guerra, e a União Soviética se juntou com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, né, para fazer esse tribunal de exceção. Aí eu coloquei até aqui no privado que no Brasil, né, no artigo 5º, né, no rol de direitos e garantias fundamentais, tem uma passagem, né, que é no inciso 37, que fala: não haverá juízo ou tribunal de exceção, né? Julgamento de guerra. Esse filme é muito bom. Eu achei ele para fazer um trabalho de constitucional no meu primeiro semestre. Muito bom mesmo esse filme. É aquele filme que é 2005, pode parecer um pouco antigo, mas ele é muito bom. Qualquer um consegue assistir, se quiser assistir com a família, com o pai, a mãe, o cachorro, todo mundo vai gostar. Enfim, ele veda no nosso ordenamento jurídico o juiz de exceção. E aí seria um raciocínio inverso do justnaturalismo, provavelmente dito. Seria um raciocínio falando, ó, se o fato, né, se o fato se originou antes da regulamentação, então essa regulamentação não se incide sobre o fato. Traduzindo, seria se isso aconteceu antes de existir lei positivada para aquilo, antes de existir um tribunal que julgue aqueles fatos, né, aqueles fenômenos jurídicos, então ele não é um fenômeno jurídico, ele não deve ser julgado. E aí o tribunal de exceção, ele vem basicamente... julgamento de Nuremberg. Isso, julgamento de Nuremberg. O tribunal de exceção vem basicamente para romper com isso aí. Ó, fala, ó, não importa se o fato aconteceu antes de Cristo, não importa de quando seja o fato. Vai ter esse julgamento porque a lei natural, né, é atemporal, ela sempre existiu. Então não importa se você matou alguém e na época não existia proibição da atividade homicídio, né? Você matou e vai ser punido por isso, porque você infringiu uma lei que sempre existiu, que é a lei natural. Então vale ressaltar também que essa lei natural ela não é absoluta, logicamente, mas ela é atemporal, ela é universal, ela é para todos os lugares, né? Seja aqui no Brasil, seja na China, seja a sua interpretação, que ela atinge o homem, então ela atinge o homem em qualquer lugar, em qualquer tempo. Né? Então, o sentido de universalização do justnaturalismo, né? Que é uma lei que sempre existiu, inerente, né? Intrínseca, como o André já tinha dito também. E dentro dessa figura também do juiz de exceção, né? Tem-se amplos debates, né? Que fala, poxa, né? Alguma coisa é crime, deixa de ser crime. Isso a gente vê muitas vezes no âmbito penal, logicamente. Quando a gente dá muito exemplo de penal, né? Porque penal é acima, penal é a mais. É porque geralmente penal, ou direitos humanos, né? Na seara mais punitivista ou retributiva, tende a cair um pouco para esses direitos mais extremos, né? Esses direitos, ó, tem propriedade, você tem o direito à propriedade, tem o direito ao valor social do trabalho, só que a segurança, só que quando a gente fala da liberdade e da vida, a gente está falando de direitos, não que os outros não sejam primordiais, mas direitos mais primordiais ainda, né? Que é direitos necessários para você se usufruir dos demais direitos. Então, logicamente, tem essa necessidade, né, de dar uma tutela maior para
para esses fatos, para esses fenômenos, né, jurídicos do direito público, que engloba direito penal, relação do Estado com os cidadãos. Então, esse julgamento de Nuremberg ou qualquer tribunal de exceção, ele gera esse debate. É o debate do tempo. Como que eu vou punir, como que eu vou incidir alguma coisa a um fato que na época não pode gerar efeito? A título de curiosidade, né, para quem tem essa curiosidade, existe pelo menos no direito penal, tem a extratividade, né, e dependendo se ele é benéfico ou não para aquele que é acusado, né, prevalece o direito da época. Então, por exemplo, tem a ultratividade, né, e tem a retroatividade, né? Por exemplo, se eu pratiquei o fato atualmente, no dia de hoje, e amanhã ele se torna crime, eu não cometi o crime. Inverso, se eu pratiquei o fato hoje e era crime, e amanhã deixa de ser crime, também eu não sou responsabilizado. Mas mesmo assim, a legislação, quanto a esse aspecto em especial, não dá um norte, fala, ó, a gente vai ser predominantemente justo naturalista, predominantemente justo positivista. Não. Tem horas que ela adota, ó, você praticou o fato, na época não era crime, agora não, quer dizer, na época era um crime depois passa a ser outro crime, e a legislação adota uma abordagem positivista. Porque a abordagem positivista é a que favorece o acusado. E tem horas que é o inverso, naturalista. Ah, não é isso mais o crime, mas vamos punir você nesse crime, que era a época dos fatos, porque ele é mais benéfico ao acusado. Então, dependendo a gente adota o indúbio pro réu de direito penal, isso é papo para outra hora, mas dependendo da maneira que você consegue se beneficiar o acusado, o réu, você adota o posicionamento dispositivista ou justnaturalista, entendeu? Então, os dois andam de mãos dadas. E falando de novo em tenuidade, né, a gente já falou bastante disso aqui, das linhas tênues, né, do direito na aula de Exploradores da Caverna, né? Que, cara, você tem que saber a hora de usar um e a hora de usar o outro. O código tem um código, um decreto, uma lei ordinária, seja qual for a fonte normativa, tem muito valor, mas tem horas que a gente se pauta em princípios naturais. Geralmente, as interpretações naturais, né, elas se acomodam nos princípios. Que, logicamente, né, o direito natural que a gente conhece, ele é o que fundamentou o ordenamento jurídico de muitas nações, mundo afora. Então, se você for nos princípios de um Estado democrático, como o Brasil ou de outros parecidos, né, com ordenamento jurídico parecido, você vai até ter uns princípios que eles se confundem com direitos naturais. Sejam os fundamentos, sejam os direitos individuais, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade privada. Os princípios lá do artigo 1º da Constituição são praticamente os direitos naturais ali, entende? O direito natural ele reside nos princípios. Aí, logicamente, o direito positivado chega depois para regulamentar aqueles princípios, para não deixar o bel prazer do órgão jurisdicional, né? Entender como aplicar aqueles princípios. Mas quando tem uma injustiça do direito positivo, entra a interpretação principiológica para quebrar aquilo, quebrando a legislação positivada com o princípio, basicamente tentando dar uma argumentação justnaturalista, porque se você está deixando de corrigir, de seguir uma norma jurídica, é porque você não está deixando de ser justpositivista. Só que aí, dentro da lógica justpositivista, você está nesse modo falando, não, você está prevalecendo uma outra norma positivada, que é a norma que positiva o princípio. Mas, em tese, você está praticamente adotando um posicionamento justnaturalista. Os princípios ali bem fundamentais, mesmo aqueles princípios sumários, né? Está na Constituição, eu já falei do vida, liberdade, igualdade, né? Segurança e propriedade. Também tem os fundamentos da República, né? Soberania, cidadania, pluralismo político, valor social do trabalho da livre iniciativa. Esses são os direitos naturais, na forma de direito positivado, princípios. Então, você tem que saber essa linha tênue de saber quando usar e o que usar dentro de direito, que é um aspecto bem bacana que eu acho também, que eu queria mencionar aqui. Porque os dois são usados, os dois ramos bem distintos são usados e tem uma forma certa de ser usado.
É até um pouco difícil de explicar isso, né? Tipo, não sei se ficou claro o que eu falei aqui, mas com costume, lidando diariamente com isso, você acaba pegando o jeito, assim, né? É um papo para todo tipo de discussão, discussão de boteco, discussão de discussão solene em arguição oral, é um debate para tudo, porque de fato uma coisa bem complexa, mas que existe no direito, né? Essa dicotomia que anda de mãos dadas, né? Exatamente, cara. E até você me fez lembrar, a gente tinha conversado, né, na primeira monitoria, que era o caso dos exploradores de caverna, né? E, pô, o tribunal do júri é interessante, cara, mesmo. Tipo, cruza muita coisa. Até nessa questão que eles tratam dos crimes contra a vida, né? Então, quando, por se tratar, de certa forma, de um direito natural, é, Rafael falou que é contra, né? Tem suas divergências, né? O tribunal do júri, mas é justamente o que o Estado faz, ele passa para a vontade popular julgar, é um crime contra a vida, né? É complicado, porque são pessoas leigas, né? Não tem conhecimento técnico. Mas aí o Estado, por se tratar de de direito à vida, um crime contra a vida, ele coloca essa competência de julgar para o povo, a vontade popular. E aí é bem interessante em vários aspectos aqui que a gente discute. E como é sólido o júri, né? Tudo bem que eu até compreendo uma crítica até plausível. Muitas pessoas acham que não deve seguir o júri, né? No Brasil e em outros lugares do mundo também, mas é um instituto muito sólido ao redor do mundo. Não é à toa que, não sei, que eu não gosto de pegar muito o direito americano como exemplo, né? Porque lá eles têm o common law com prevalência. Porém, lá o júri ele é prevalente para tudo. Se é uma causa civil lá de trânsito, tem júri. Você vai lá, uma causa de direito administrativo lá, de indenização do Estado, tem um júri lá. Então, poxa, você vê a tentativa, é o resultado do nosso direito, né, que é greco-romano, né? Sim, sim. Então, ele é o direito que ele prevalece, ele tenta dar essa noção de representatividade direta do povo, né? Uhum. A Rosimeire, parabéns. Aqui. São sim, Rosimeire. Geralmente a gente alterna entre aulas e plantões. Hoje foi um dia de aula, né? A gente explanou um pouco sobre Antígona, né? O André falou sobre Antígona. Aí na próxima semana também será uma aulinha sobre. Eu vou colocar o plano correto no live, eu até aviso os representantes para postarem nas salas. Mas aí a gente alterna entre plantões para tirarem dúvidas, né? Para tirar as dúvidas de vocês, quanto a trabalho, A1, ou matéria de aula, enfim. Às 6 horas. Fiquem à vontade. A gente não tá sorteando iPhone, mas se quiser chamar o pessoal. Um sorteio de Instagram, né? Beleza. Alguém tem alguma dúvida, uma dúvida geral mesmo, para a gente encerrar aqui? Que isso. Está no aprendizado também. Até. Boa aula. Bola, gente. É pausar a gravação, né? Deixa eu pausar aqui. Interromper.